O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Item 4. Se os fenômenos que nos ocupam se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas, mas assim não é. Eles estavam destinados a nos colocar na via de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era só produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberta esta via, era um campo completamente novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual é sua natureza? Sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo, com um pé, um número determinado de golpes, respondendo assim por sim ou por não, conforme convencionado, a uma pergunta feita. Até aí, certamente nada de convincente para os céticos, pois se podia crer num efeito do acaso. Obtiveram-se, em seguida, respostas mais desenvolvidas pelas letras do alfabeto. Dando o objeto móvel o número de batidas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se assim a formular palavras e frases, respondendo a perguntas feitas. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta excitaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, deu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Essa é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém então imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. É o próprio fenômeno que revela a palavra. Nas ciências exatas, com frequência se fazem hipóteses para se ter uma base de raciocínio, mas aqui não é o caso. Esse meio de correspondência era longo e incômodo. O espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis que deu o conselho de adaptar um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta, pousada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si só caracteres que formam palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, moral, metafísica, psicologia, etc., e isso com tanta rapidez como se escrevêssemos com a mão. Tal conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos lugares. Eis os termos nos quais ele foi dado em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina que há vários anos, desde 1849, se ocupava da evocação dos espíritos. Vai pegar, no quarto ao lado, a cestinha. Prende nela um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os dedos sobre a borda. Em seguida, após alguns instantes, a cesta pôs-se em movimento e o lápis escreveu muito legivelmente esta frase: "O que lhe digo aqui, eu o proíbo expressamente de dizê-lo a alguém. Na próxima vez que eu escrever, escreverei melhor." Sendo o objeto ao qual se adapta o lápis somente um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda. É por isso que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. A cesta ou a prancheta só pode ser movida sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de um poder especial e que se designam pelo nome de médiuns, quer dizer, meio ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que conferem esse poder especial se devem a causas simultaneamente físicas e morais ainda imperfeitamente conhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de todo o sexo e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. De resto, essa faculdade se desenvolve pelo exercício.